Olá, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Ives Fernando, eu sou professor de ciências e hoje nós iremos começar aqui mais uma aula do EducaPE. A aula de hoje é a de número 6. Eu irei falar sobre o sistema endócrino e a adolescência. Quando se fala do sistema endócrino, o sistema, na verdade, ele vai ser formado por glândulas e tecidos que são responsáveis por liberar substâncias que são conhecidas como hormônios. Essas substâncias aí, quando se fala do sistema endócrino, elas são lançadas diretamente na corrente sanguínea e atuam em partes específicas do corpo. Isso aí, galerinha. Nesses locais, eles interagem com o tecido ou órgão e vai desencadear uma resposta que é específica. Os hormônios que são produzidos pelo sistema endócrino, eles são extremamente importantes para o organismo, estando relacionados, por exemplo, aí com o crescimento do corpo, que existe ali um desenvolvimento sexual. Ou seja, o controle de glicose no sangue, entre outras funções. O que são as glândulas? As glândulas, elas são, na verdade, estruturas que são responsáveis por secretar substâncias em nosso corpo. E aí a gente pode classificá-las em três tipos: exócrinas, endócrinas e mistas. Quando se fala das glândulas que são exócrinas, são aquelas que apresentam ductos e produzem ali secreções que vão ser lançadas na superfície do corpo ou no interior de cavidades. Essas glândulas, como a sudorípara e a sebácea, elas não fazem parte do sistema endócrino. Já as glândulas que são endócrinas, elas não apresentam ductos e lançam suas secreções no sangue, o qual ele é responsável por transportar essas secreções até o local de ação. As substâncias secretadas pelas glândulas endócrinas, elas são denominadas de hormônios. Já as glândulas que são mistas, por sua vez, são aquelas que apresentam uma porção endócrina e uma porção exócrina. E aí a gente tem uma imagem justamente dessas glândulas, a glândula que é exócrina e a glândula que é endócrina, mostrando ali o fluxo de sangue e a secreção. Agora, bora falar um pouco sobre os hormônios, né? Que são substâncias que são justamente produzidas pelas glândulas que são endócrinas. Eles podem ser considerados, na verdade, reguladores corporais, que vão atuar às longas distâncias, uma vez que circulam pelo sangue até o local onde exerce ali o seu papel. Cada hormônio ele vai se ligar a receptores que são específicos do nosso corpo, o que faz com que, mesmo que essa substância ela circule por todo o organismo, ele atua apenas em seu local de ação. Geralmente, os hormônios eles são liberados em concentrações muito baixas. E aí a gente tem o que a gente chama das glândulas pineal, que no caso ela vai ser justamente responsável pela síntese de melatonina, que é um hormônio que vai justamente atuar na regulação do sono. Lá no hipotálamo, a gente vai ter hormônios que vão produzir diferentes, né? Ou seja, vai estimular, vai inibir, ou a secreção justamente pela hipófise. Além disso, vai sintetizar dois importantes hormônios lá no hipotálamo, que são posteriormente estocados na hipófise, ou seja, a ocitocina e o hormônio antidiurético, que é o ADH. Agora, bora falar um pouco sobre a ocitocina, que vai estar justamente relacionada ali com a contração do útero no momento do parto e também a liberação do leite pelas glândulas mamárias. E no caso do ADH, ele vai estar justamente relacionado com a reabsorção de águas nos rins. Lá na hipófise, quando se fala da hipófise, vai produzir diferentes hormônios, como
o hormônio do crescimento e a prolactina. Já o hormônio folículo, ele vai ser estimulante e o hormônio luteinizante. Já o hormônio do crescimento, ele vai ser responsável pelo crescimento do corpo e algumas funções também metabólicas. Já a prolactina, esse tipo de hormônio, vai estar ali relacionada com a produção de leite pelas glândulas mamárias. Os hormônios que têm folículo, que é estimulante ou luteinizante, vai justamente atuar nas gônadas, ou seja, nos ovários e nos testículos. Agora, bora falar um pouco da tireoide. Já a tireoide, no caso, ele vai produzir outro tipo de hormônios, a tiroxina, que é a que a gente chama de T4, né? E também a triodotironina, que é o T3. Esses dois hormônios que estão relacionados justamente com o metabolismo. A tireoide também ela produz a calcitocina, ou seja, que vai promover a deposição de cálcio nos ossos, diminuindo aí a concentração de cálcio no sangue. E lá na paratireoide, ou seja, todos esses locais que eu estou falando para vocês são os locais onde são produzidos os hormônios. Na paratireoide, né, ele vai produzir justamente o paratormônio, ou seja, um hormônio que faz com que os níveis de cálcio elevem-se no sangue. Lá nas suprarrenais, um dos principais hormônios que é produzido pela suprarrenal é a adrenalina, que está também relacionada com as situações de estresses. Uma das ações desses hormônios, no caso a adrenalina, é o aceleramento do batimento cardíaco, galera. Existe ali uma forma de preparar o corpo para situações de perigo, promovendo aí uma maior circulação no sangue. Lá no pâncreas, que no caso que vai produzir outro tipo de hormônio, a glândula mista que produz, no caso, dois hormônios importantes, ou seja, a insulina e o glucagon. E também o suco pancreático, o qual não contém os hormônios. A insulina e o glucagon, eles controlam justamente a quantidade de açúcar no sangue e possuem ações opostas. A insulina, ela atua diminuindo justamente o nível de glicose no sangue, enquanto o glucagon, ele vai atuar aumentando aí esses níveis. E agora bora falar um pouco lá do ovário. No ovário vai produzir o hormônio estrógeno e o progesterona. Esses hormônios eles vão justamente atuar no ciclo menstrual. O estrógeno também ele está relacionado com o desenvolvimento dos caracteres sexuais que são secundários femininos. Lá no sistema endócrino é justamente o sistema que é responsável por garantir a liberação dos hormônios em nosso corpo, os quais vão apresentar a função de regular os diversos processos que vai ocorrer no nosso organismo. Essas substâncias, elas são essenciais para o funcionamento do nosso corpo, galera. E principalmente do desenvolvimento do indivíduo, atuando desde o metabolismo até o nosso crescimento e a reprodução. Juntamente com o sistema nervoso, com o sistema endócrino, vai atuar, portanto, na regulação e controle das funções do organismo. Agora, bora falar sobre outro assunto bem legal. A puberdade. Lá na puberdade existe um processo justamente de modificação do corpo, da maturidade sexual, que vai tornar o indivíduo de ser capaz de reproduzir. Ela vai abranger ali um amplo conjunto de modificações corporais e também emocionais, que vai ocorrer justamente durante a adolescência, na transição entre a infância e a idade adulta. A puberdade vai ser uma fase que também surgem muitos questionamentos e conflitos pessoais. Por isso, a puberdade ela vai ser marcada como um período de intensas mudanças físicas e também comportamentais. E existe o que a gente chama de alterações durante a puberdade. Essas alterações aí, galerinha, de modo geral, as principais mudanças que ocorrem durante a puberdade vai ser aceleração do crescimento ósseo linear, desenvolvimento das características sexuais que são secundárias, desenvolvimento de características ali dessa intensificação da atividade hormonal,
amadurecimento dos testículos e também dos ovários, aquisição da capacidade e da reprodução. Em termos biológicos, a puberdade feminina e a masculina, ela tem início quando a glândula pituitária ela estimula justamente o aumento da produção dos hormônios sexuais pelas gônadas, ou seja, os ovários e os testículos. Lá na puberdade masculina, quando se trata dos meninos, a puberdade ela vai ter início um pouco mais tarde do que nas meninas, entre os 9 e os 13 anos. Os testículos eles aumentam e a produção de testosterona também, que vai estimular aí o crescimento das genitais, no caso, e dos peitos do corpo. Existe ali um aumento do volume do testículo que passa de 3 para 4 ml, podendo chegar aos 25 ml no final ali da puberdade. O crescimento também do pênis a partir da metade da puberdade e nesse período pode surgir a poluição noturna, ou seja, a ejaculação involuntária durante o sono. A pubarca masculina, que é justamente o crescimento dos peitos pubianos. Existe aí a alteração de voz, a presença de acne, de espinhas, o cheiro de suor, o aumento da oleosidade, tanto do cabelo e também da pele. E quando se fala da puberdade masculina, existe a puberdade que é precoce. Ela vai se caracterizar-se pelo crescimento dos testículos ou do pênis antes dos 9 anos de idade. A ausência da puberdade depois dos 14 anos indica o que a gente chama de retardo puberal. Ambos os casos, eles necessitam de uma avaliação médica. Já a puberdade feminina, ela já vai ter o início justamente entre os 8 e aos 13 anos de idade. Os ovários, que são as gônadas, eles vão aumentar a produção de estrogênio, que vai estimular o crescimento dos genitais e também das mamas. As meninas, elas irão apresentar o estirão puberal de crescimento do início da puberdade, enquanto que os meninos, eles só irão apresentá-lo no final da puberdade. O primeiro sinal da puberdade feminina, no caso, é o aparecimento do broto mamário, a telarca, um nódulo de região da auréola da mama, que é um pouco dolorido ao toque. Existe também o surgimento dos pelos pubianos, no caso, a pubarca, e o crescimento dos pelos nas axilas. Geralmente, 1 ano após os pubianos, a gente vai ter o cheiro de suor, ocorrência também da primeira menstruação, que se chama de menarca, e a puberdade precoce feminina. Quando é que ela vai ocorrer? Ela vai surgir justamente antes dos 8 anos. Se for depois dos 13 anos, é sinal de retardo puberal. Nas duas situações, a menina ela deve ser avaliada por um médico. Agora, bora falar um pouco sobre a puberdade e a adolescência. A puberdade, na realidade, ela não é um sinônimo de adolescência. A adolescência, ela se trata de um período de vida que vai dos 10 anos aos 20 anos. Começa com a puberdade, mas ela continua até a maturidade física e também mental, acarretando aí mudanças tanto fisiológicas como psicossociais. Por sua vez, a puberdade ela vai estar inserida na adolescência, que é a fase que vai ocorrer justamente todas as transformações físicas e fisiológicas características do período. E aí eu falei para vocês sobre o sistema endócrino e a adolescência, que é bem legal. Nós iremos agora nos encontrar na próxima aula do EducaPE.